tá, pessoal? Boa noite, sejam muito bem-vindas. Estávamos aqui preparando com muito carinho os ajustes finais aqui dessa reunião, dessa apresentação, para a gente poder conversar, passar um pouquinho de conhecimento e do objetivo, né, dessa reunião, que... Ai, só um minutinho. É na seta aqui? Porque não está passando, só um minutinho, gente. Não está indo. Só um minuto. Agora. E a estratégia para sair da procrastinação e conquistar uma carreira promissora. Os 3 pilares para construir um plano prático de carreira em 3 meses. Então, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a nossa trajetória profissional. E eu vou começar, tem algumas pessoas que estão presentes, me conhecem, outras que não me conhecem, tem gente que me conhece, mas não conhece a minha história. Então, eu vou fazer resumidamente, né, para vocês entenderem a minha trajetória e a minha trilha mental, para que depois a gente possa falar sobre esses pilares de trajetória profissional que acabam sendo generalistas para nós mulheres. A minha base familiar, eu sou maranhense, moro em Belém há bastante tempo. Nasci numa família onde éramos 4, eram 5, né, da minha geração, 4 homens, e eu era a única menina e era a mais nova. E eu sempre falo que eu fui treinada desde essa época para o que eu ia viver hoje no mundo dos negócios, no mundo corporativo. Porque, por mais que eu tentasse me inserir, eram universos muito diferentes, né? As brincadeiras eram diferentes, a parceria deles é muito diferente, e acontece muito hoje no mundo profissional que eu vivo, que nós vivemos, né? Esse apartamento dos gêneros, né? Que acaba que muitas vezes a gente não consegue se alinhar. E então essa energia masculina que eu vivi desde a infância, eu acredito, né? Eu considero que é um privilégio e é um diferencial meu que facilita essa minha trajetória. Na nossa infância, nós temos as crenças fortalecedoras e as crenças limitantes. Para explicar um pouco o que é crença de uma forma mais simples e didática, né, para quem nunca ouviu falar sobre isso, tudo que a gente vive entre 0 e 12 anos de idade formam crenças que podem ser limitantes ou fortalecedoras. Por melhor que seja a sua infância, por mais perfeita que tenha sido, a gente pega as informações de uma forma que pode fazer com que a gente impulsione os nossos resultados ou não. É nessa fase que a gente faz as sinapses neurais com mais facilidade. Então, é nessa fase que a nossa plasticidade neural ela está mais propícia para a gente fazer essas sinapses neurais. Então, como um exemplo que eu posso colocar, quando a gente vai aprender a dirigir, logo no momento que a gente está iniciando essa atividade, tudo é muito novo, né? Então a gente presta atenção na marcha, é muita informação, a gente acaba tendo muita insegurança. Mas a partir do momento em que a gente pega o jeito e que a gente consolida o conhecimento, aquilo vai como um piloto automático, certo? Então, isso acontece quando acontece a sinapse neural. E isso é necessário porque senão a gente ia passar muito tempo gastando muita energia para todas as atividades. Imagina, eu vou pensar e raciocinar para estar escovando os dentes, para estar andando, para estar correndo, para estar dirigindo, para estar escrevendo. Então, todo esse conhecimento é feito através da sinapse neural. E, paralelo a isso, tem as crenças fortalecedoras e limitantes. É aí que mora a nossa decisão. Então, coisas que a gente decide hoje e a gente não sabe por que a gente decide, estão formadas as nossas opiniões, os nossos vieses lá na nossa infância.
E aí, continuando a minha história, eu vou falar sucintamente sobre uma trajetória profissional. Minha escolha profissional, e eu quero colocar isso para vocês, para já estarem pensando aí como foi a trajetória profissional de vocês, para a gente ir construindo já uma trilha mental de coisas que já vão caindo algumas fichas quando a gente começa a refletir sobre a nossa trajetória. Minha escolha profissional, eu digo que foi desde a infância, tá? Como muitos de nós, e muitas vezes a gente não leva em consideração, o que a gente viveu ali, porque a gente vai esquecendo de quem a gente é, quando vão colocando a gente em caixinhas, né. Eu tinha 3 brincadeiras, prioritárias, assim, eu brincava de boneca, então eu amo ser mãe, brincava de professora e brincava de escritório. Então essa é uma brincadeira que eu lembro que, eu consegui adeptos, né, para brincar comigo, e eu já fazia ali empreendimentos, e eu sentia muita satisfação naquela questão de, trocas comerciais. Lembro que também criança, a primeira vez que eu fui num banco, eu tinha uma sensação muito gostosa daquilo, eu queria estar ali. Então aquela escolha profissional já estava presente lá no início mesmo. E aí na escolha profissional fiquei entre direito e administração e acabei optando por administração de empresas. Confesso que um dos motivos foi a facilidade que eu pensava em ter, porque eu tenho uma família de empreendedores, os meus pais eram empreendedores. E o que que aconteceu? Eu entrei na empresa do meu pai e após 3 anos eu fui empreender com meu irmão num segmento semelhante e nós quebramos, houve uma falência. Percebi ali que existia um padrão repetitivo de comportamento, porque na minha infância o meu pai tinha muita gangorra, né, para cima e para baixo em termos de, profissão e financeiro. E aí o que que acontece? Nesse contexto, eu decidi sair, romper. De forma empírica, tá, gente? Romper aquele padrão de comportamento, que é muito linkado ao que eu falo sobre as nossas crenças e os nossos vieses que a gente vem lá da infância. E aí entrei no mercado de trabalho, entrei como assistente administrativa no mercado imobiliário, que inclusive foi uma mulher maravilhosa que me deu a chance, abriu as portas da empresa dela e com 2 meses eu consegui uma promoção. Eu fui para a diretoria administrativa financeira e foi uma escola para mim, onde eu passei 5 anos, aprendi muito, porque a gente tinha muita experiência, éramos subsidiárias aqui no Pará, mas a matriz era no Rio, então a gente tinha experiência com balanços, demonstrações financeiras, e então foi consolidando realmente muito o meu conhecimento profissionalmente, na parte legal, e isso foi de uma riqueza profunda para mim. Durante a minha experiência nos imóveis, eu conheci o meu esposo, e que já tinha uma academia e já estava trilhando empreendedorismo. Além de nos apaixonarmos, nos tornamos sócios. E hoje a gente tem um centro de treinamento, né? Quem não conhece, convido inclusive a conhecer, que já estamos também franqueando. E aí eu foi a minha primeira experiência em relação a conciliar a parte corporativa com o empreendedorismo. E de lá eu nunca mais deixei de conciliar as 2 atividades. Saindo do mercado imobiliário, eu entrei na empresas públicas, né, no setor, público. Comecei como coordenadora na Secretaria de Administração de Agricultura, depois fui como secretária adjunta da SEDEM, que é Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, e por último ocupei o cargo de diretora de gestão e logística, na Companhia de Saneamento do Estado do Pará, que foi um presente imensurável para mim, tanto tecnicamente quanto, emocionalmente, no meu comportamento, e principalmente por ter reconhecido uma causa que hoje sempre foi minha, que é nossa, de todas nós que estamos nesse grupo, mas que eu não me apoderava, que muitas vezes a gente deixa passar, por entre os nossos dedos, né, que é a causa feminina.
E o que que, veio à minha mente, por isso que eu coloquei aí o início, o meio e atualmente. Eu tomei posse dessa causa por experiência mesmo, porque, assim, desde a infância, se a gente observar, os meninos são educados a serem provedores, né, a gente não tem esse tipo de direcionamento, são raras as meninas que têm esse tipo de educação, na nossa geração, né, essas que estão vindo agora, elas já vão ter mais direcionamento em relação à profissão. Mas na nossa relação, com as nossas mães, a gente também não tinha muito esse exemplo, isso é uma, digamos, exceções, né. Então, com isso, eu não me apoderava, eu não me sentia, como falam atualmente, eu não tinha um lugar de fala por ser muito natural, eu achava que aquilo não era uma coisa que eu tinha que levantar uma bandeira, porque eu não reconhecia a dificuldade de outras mulheres, porque o fato de eu ter tido um treinamento de energia masculina desde a minha infância e ter um perfil comportamental que me favorecia nesse sentido, não quer dizer que todas nós temos. E foi com a minha vivência, de fato, quanto mais a gente sobe, menos mulheres a gente encontra aí, a gente fica realmente solitária, que aí a gente vai percebendo cada vez mais, eu digo isso realmente com causa própria, tá? Coisas que eu vivi, eu sabia que eu estava vivendo por ser mulher, de forma extremamente desagradável. Então eu coloco isso aqui, porque eu sei que muitas desistem no meio do caminho, porque não tem um equilíbrio emocional, uma base emocional e uma certeza, um objetivo muito claro. E acabam desistindo dos sonhos, acabam desistindo dos objetivos, acabam se frustrando, acabam, que deixam para trás aqueles sonhos lá de infância, porque encontram dificuldades e deixam de acreditar que é possível. Mas e por isso eu digo que foi muito enriquecedor, porque para mim hoje é uma bandeira que eu carrego independente da onde eu vou empreender, ou do qual segmento eu estou como um corporativo, eu sempre coloco a minha causa feminina, em voga. Então, saber que, nós temos que olhar uma para as outras com mais empatia, porque eu sempre falo que os homens olham, eles se protegem muito naturalmente, eles não precisam ser amigos para estarem se protegendo, né, existe um um contexto e um costume muito natural entre eles, e eu acho que isso pode ser construído desde que a gente tenha uma consciência, porque quanto mais mulheres estiverem no poder, mais isso vai acontecer. Mas para que isso aconteça, quem sobe tem que erguer a mão para uma subir. Então, nesse contexto, hoje eu que tenho formação em coach, que fiz o meu processo de autoconhecimento, eh, tenho como causa e trabalho muito para que a gente possa realmente empoderar mais mulheres, possa preparar mais mulheres para que elas subam e ocupem lugares de autoridade, de poder, que isso vai fazer toda a diferença. E qual é a nossa realidade, gente? A gente é imerso num sistema patriarcal. E o que que eu quero dizer com isso? Isso é um fato, isso não é que a gente tem que se rebelar contra isso, não adianta a gente se rebelar contra isso no sentido de estar gritando ou de estar, fazendo qualquer, ação que não seja nos preparar de dentro para fora, para a gente se comportar de forma mais segura, de forma mais confiante, que a gente possa realmente, dominar a as nossas emoções, no sentido de reconhecer as emoções, sentir e escolher com que a gente faça, bom proveito delas, de forma inteligente. Não é raro que, o que tudo que eu falei aqui, que eu passei, eu tenho certeza que se eu abrir o microfone e perguntar, todas vocês vão ter algum caso para colocar. Essa semana mesmo no trabalho, eh, fora, né, da academia, eu presenciei uma cena e que de fato, você via o embate e foi bem constrangedor. E o que que acontece? Dava para assistir de forma extremamente consciente que a mulher envolvida, ela não conseguiu se posicionar. Então, assim, as emoções para na discussão, na situação, ambos estavam sentindo, mas infelizmente ela não tinha uma preparação de comportamento, uma preparação de posição para ela se sentir segura,
para se posicionar ali e se impor, né. Então, assim, não vai ser raro esse tipo de embate, não vai ser raro esse tipo de teste. Então os desafios eles vão acontecer, e muito provavelmente quem não está preparado vai ser engolido, né, ou acaba desistindo mesmo. Então existe esse sistema patriarcal, e o intuito da gente se autoconhecer e se preparar é justamente a gente não ser engolido por ele, muito pelo contrário, é que a gente possa estar quebrando ele de forma, positiva, né. Então a gente tem que chegar num sistema patriarcal e neutralizar de forma positiva mesmo. Chegar e colocar todas as nossas habilidades e todos os nossos diferenciais femininos, para mudar o mundo, melhorar o mundo, né. Que mais que eu posso colocar aqui? Crenças de infância que nos impedem a avançar. Eu falei para vocês como são as formações de crenças. As nossas crenças, elas são formadas por experiências durante toda a nossa vida, mas com mais frequência e mais potência de 0 a 12 anos. Isso são situações que a gente vive e que sobre forte impacto emocional ou de forma repetida. Então, para que a gente mude uma crença, não é fácil, tá, gente? O processo de autoconhecimento ele é contínuo, e eu falo que ele é perpétuo, e para quem me conhece e convive comigo, eu falo isso todos os dias, o tempo inteiro. Eu sou apaixonada pelo tema autoconhecimento, porque realmente ele é perpétuo, não acaba. E é apaixonante uma vez que a gente se apaixona por nós, né. Então é por isso que eu digo, e eu sempre, fico estimulando as pessoas a se conhecerem, porque faz total diferença. Então, essa questão de crença, Adélia, como é que eu identifico uma crença, ou como é que eu sei que uma crença é limitante, ou como é uma crença fortalecedora? Todos nós temos crenças, como eu falei, por mais perfeita que tenha sido a sua infância, a gente tem crenças limitantes e fortalecedoras. E para a gente ver o que que é limitante, o que que é fortalecedor, eu convido vocês a analisarem o resultado na vida de vocês, tá? Vamos, assim, fazer um panorama, uma reflexão rapidamente, dos nossos pilares. Então, quando a gente fala de filhos, quando a gente fala de família, quando a gente fala de casamento, quando a gente fala de profissão, quando a gente fala de estudo, quando a gente fala do servir, né, da questão da generosidade, quando a gente fala de saúde, na questão do nosso corpo. Então, todo esse contexto do social com os nossos amigos, que como é o resultado disso para vocês? Então, assim, a sua conta bancária, ela está no negativo, ela está no zero, ela está nos R$ 5.000, ela está nos 10? Não, eu ganho R$ 20.000, mas eu fico no negativo. Como é que é essa conta bancária? Então, assim, provavelmente a conta bancária, que é uma coisa que você olha e vai enxergar, você vai ver se a sua crença é limitadora ou fortalecedora. Se ela está no negativo, ela é totalmente limitante, tá? E se ela for, 5, 10, todo mês eu ganho 10 e consigo guardar 5, você está programado para ganhar R$ 10.000. Então você consegue analisar, você consegue identificar se a sua crença é limitante ou fortalecedora, ou quanto você está programado para o seu resultado da sua vida, através dos seus resultados atuais, tá? O seu casamento é um casamento funcional, disfuncional? A relação com seus filhos, a relação com seus pais, o seu corpo. Você está com sobrepeso, você está no peso ok, você tem um corpo totalmente atlético, isso também é algo muito palpável do que é uma crença limitante, uma crença fortalecedora. E a gente tem, gente, alguns estágios para identificar crenças, tá? Muitas vezes são 3 estágios: a inconsciência, a consciência e a quebra da crença e as novas construções das sinapses neurais. Quando a gente está inconsciente do que se aquela crença é fortalecedora ou não, muitas vezes, sabe quando eu assisti um filme essa semana em que dá para ver exatamente, é uma mulher que sofre violência doméstica, né, e ela está imersa num casamento onde ela não tem a consciência de que ela está sendo, violentada. Então, assim, não é raro as pessoas, mulheres que sofrem violência, principalmente psicológica, não estarem percebendo, porque acham, né, elas têm na trilha mental delas, né, no que é
o que que é um casamento para elas, que aquilo ali é normal. Então elas não têm consciência, porque elas não passaram por um processo de autoconhecimento, do que é um casamento funcional, do que é uma trajetória profissional funcional. Porque uma coisa é você ter desafios na sua trajetória, seja ela conjugal ou profissional ou com filhos, outra coisa é você ter algo disfuncional. Então tem gente que não consegue enxergar que aquilo ali está disfuncional. E eu digo por causa própria, tive muitas situações que eu não tinha consciência que eu estava imersa em relacionamento disfuncional. Quando você passa para consciência, não, eu já percebi, né, depois de muita experiência ali, de muitas vivências, que eu estou imerso em algo que não é disfuncional, não significa que eu quebrei a minha crença. Não é porque eu olhei para minha conta bancária e percebi hoje aí, porque eu posso estar falando algo para vocês que vocês podem, realmente eu nunca tinha pensado, eu achei que fosse normal, que eu vejo no Jornal Nacional que o brasileiro está endividado, então isso é normal. Não, isso não é normal, isso é comum, tá? Então ali tem uma crença instaurada que é uma crença limitante. E o que que acontece? Quando a gente tem essa consciência, não quer dizer que a gente quebrou a crença. A gente só quebra a crença quando a minha conta bancária não estiver mais negativa, ou quando eu conseguir transformar o meu casamento ou atrair outro relacionamento que me faça realmente me sentir segura, me sentir amada, que faça com que eu consiga ser a minha melhor versão de mulher, no caso da profissão, uma melhor versão de profissional e assim por diante. Também temos, né, como nossa realidade aí que nos atrapalha, a nossa inércia, a nossa autossabotagem e os nossos vieses cognitivos. A nossa inércia é que muitas vezes a gente fica com medo ou a gente não se enxerga em lugares que a gente poderia estar ocupando, porque a gente tecnicamente a gente está ou semelhante ou superior a muitos homens aí, né? A gente peca muito ainda na preparação comportamental, porque eles têm uma autoconfiança de ocuparem lugares sem estarem preparados, mas eles têm uma autoconfiança para chegar lá, mesmo não estou preparado, mas ali eu vou me resolvendo, e que a gente quer se preparar, quer ter muita certeza, porque a gente tem muito medo da rejeição, muita insegurança em relação a isso. Então, muitas vezes a gente fica inerte e a gente perde boas oportunidades por isso. Tem a nossa autossabotagem, porque a gente tem coisas que nós sabemos que são para fazer e a gente não faz. Então, tem muita coisa racionalmente que a gente sabe que é para fazer. Então, eu sei que se eu comer com excesso carboidrato, eu vou ficar acima do peso. Eu sei que se eu gastar mais do que eu ganho, eu vou ficar endividada. Então, todas essas informações nós temos. Mas por que que a gente faz e tem esses resultados negativos? Então, isso é uma autossabotagem. Ali a gente vive se sabotando muito por crença ou por própria ansiedade de não acreditar que aquele futuro é um futuro bom e promissor para nós. E nós temos nossos vieses cognitivos. Eu sempre fiz assim, eu estou acostumada assim e não vou mudar, porque é a minha zona de conforto. Tá? Então, assim, quando a gente fala de zona de conforto, não é que a situação que a gente está tá confortável, tá bom, mas mudar fica muito mais desconfortáveis. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente, não adianta a gente querer ter um resultado diferente se a gente se comporta da mesma forma. É impossível. Então, se eu penso da mesma forma, né, as minhas crenças, todas as minhas sinapses neurais, todas as questões aí dos vieses cognitivos, eu não faço nada para mudar. Eu não leio nada que faça com que eu mude de meu comportamento. Eu não me relaciono com pessoas diferentes da minha roda social que me aproximam dos meus objetivos. Eu não faço absolutamente nada que mude o meu pensamento. Eu não vou mudar o meu comportamento e é impossível, se eu não mudar pensamento e comportamento, eu mudar meu resultado. Então, é nesse contexto todo que eu cito aí, resumidamente, o que é a nossa realidade profissional. E eu digo para vocês que sozinha você consegue, porque eu consegui boa parte sozinha, mas com direcionamento você vai muito mais rápido. Quando eu iniciei o meu processo de autoconhecimento, que foi ali
entre o final da minha trajetória no mercado imobiliário para o início da pública, eu conheci, né, iniciei aí um processo que até hoje eu continuo diariamente com o meu processo de autoconhecimento. E eu falo com todas as letras para vocês, assim, com muita certeza, que foi meu salto exponencial, porque faz muita diferença, muitas coisas, como eu falei para vocês, que eu me sentia privilegiada, por ter uma energia, masculina muito forte na minha infância, coisas eu fazia de forma muito empírica. Então a forma de me posicionar, a forma de lutar pelos cargos que eu queria, por projetos que eu queria, eu sempre fui mais destemida, então com muita energia masculina, eu reconheço isso, né, que no meu âmbito profissional eu tenho muito essa energia masculina, eu aplico muito essa energia masculina. Então eu fazia sim, de fato, natural, mas eu sei que a maioria das mulheres não consegue, e quando eu emergi nesse contexto e nesse conteúdo, eu pude potencializar de forma consciente aquilo. Então, até para dosar a minha energia masculina, porque eu sei que muitas vezes é demais, né? Então, assim, e acaba que a gente extrapola, ultrapassa no ponto de a mulher, quando fala mais alto, quando é mais enérgica, a gente fica mais descontrolada. E não é esse o intuito. Realmente não é esse o intuito. O intuito é que a gente use a nossa energia, as nossas emoções de forma favorável para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos de forma saudável, tá? Então, assim, é para a gente lutar de forma saudável, para a gente não perder a nossa saúde nem física, nem a nossa saúde mental por conta de nada, que não vale a pena. Tá? E quais são os 3 pilares para construir um plano prático de carreira em 3 meses? Eu uso esses 3 pilares para desenvolver vários produtos que eu trabalho, e os pilares básicos são o autoconhecimento, a autoconfiança e a autogestão. O autoconhecimento, gente, é a base para qualquer coisa que você queira mudar seus resultados na sua vida. Então, é fundamental que vocês busquem mentorias, cursos, podcasts, vídeos, filmes, tem muita coisa disponível para que a gente alimente esse autoconhecimento. Claro que o conhecimento, o que existe de conteúdo, ele vai estar muito espalhado e não vai estar direcionado para os seus objetivos, mas existem esses conteúdos aí disponíveis, né? Então, no autoconhecimento, a gente trabalha perfil comportamental, a gente trabalha a prosperidade, a nossa relação com o dinheiro, principalmente as mulheres. A gente tem essa trava, né, de falar que a gente para que quer o dinheiro? Então, parece que a maioria das mulheres é taxada como, você vai para o shopping quando você ganha dinheiro. Fala, não, a gente sabe investir, a gente sabe empreender, a gente quer dinheiro, a gente precisa normalizar o enriquecimento de mulheres. Então, a autoconfiança, porque muitas vezes a gente trabalha o autoconhecimento, a gente já identificou nossas crenças, já identificou o que está nos limitando, todos os nossos viés cognitivos, e aí a gente parou, certo? Mas e aí? Aquilo ali ainda vai te fazer mal, porque você tem um conhecimento e que você não está mudando seu comportamento, então você ainda vai entrar em sofrimento. Então, como é que a gente faz para ter essa autoconfiança? Né? Qual é a sua autoimagem? Você se enxerga no lugar que você fala, que você verbaliza, que você raciocina, porque ela ainda está aqui, mas ela não está aqui no seu sentimento. Você consegue, de fato, e visualizar na posição que você deseja, porque muitas vezes a gente fala assim, eu queria ser diretora na empresa que eu trabalho, eu queria empreender, eu queria ser presidente da República, ser uma deputada, enfim, tem N opções, mas a gente fala muito da boca para fora, porque a gente não consegue se enxergar. Então, tem todo um arcabouço de possibilidades, de ferramentas que estimula a nossa autoimagem para provocar aquilo ali. Né? Então, assim, existe recursos infindáveis para auxiliar que a gente trabalhe a nossa autoimagem, e nós, como mulheres, então, nisso a gente tem essas ferramentas a nosso favor. E isso também eu trabalho. E a nossa autogestão, certo? Eu já me conheço, já estou trabalhando a minha autoimagem, toda a questão de comunicação, de network, eu vou trabalhar isso ao meu favor.
ok? Mas e aí? Eu tenho um tempo e mulher tem muito mais atribuições, responsabilidades, e culpa, né, que a gente tem por achar que a gente tem que dar conta de todos os pratinhos rodando, girando no mesmo tempo. Então a gente precisa decidir o que que a gente faz com o nosso tempo. E muitas vezes a gente chega num dia e extremamente ocupado, a gente não tem tempo de nada, não consegui ir para academia, eu não consegui almoçar na minha casa, eu não consegui pegar meus filhos no colégio, eu faz muito tempo que eu não vou ao médico e eu não paro, mas eu não tenho produtividade. O que que é a tão famosa produtividade? A produtividade, gente, nada mais é do que você escolher o que você faz com o seu tempo. Porque tarefa não vai faltar para ninguém. Então sempre tem algo para fazer, mas o que que você está fazendo hoje que te aproxima do seu objetivo, que te direciona, que te ajuda a chegar lá? Porque quando a gente começa o dia e se a gente não tem algo já pré-determinado para ser feito, a gente é engolida pelas demandas. Não vai ter como eu conseguir chegar no meu objetivo se eu não deleguei tarefas que poderiam ser delegadas. Aí eu vou lá para aquela história do viés cognitivo, da autossabotagem e da inércia. Então, hoje, se eu faço de forma improdutiva e eu não mudar o que eu penso, o meu comportamento, é impossível eu ter um resultado diferente. Eu não vou conseguir só falar, eu pensei, eu li, eu assisti um podcast, eu assisti um vídeo e agora eu vou mudar meu resultado. Gente, não é assim. Então, existe uma construção de vieses, de crenças e comportamentos que a gente tem que lutar diariamente para mudar, porque isso é muito forte, a tendência é que a gente volte. Por isso que eu digo que é um trabalho diário e que a gente precisa se apaixonar por quem a gente é, pelo que a gente faz, porque precisa fazer sentido. Você precisa conhecer quais são os seus valores, para saber se vai fazer sentido, ou para saber por que que você não está feliz no seu casamento, ou para saber por que que você não está feliz no seu trabalho, ou nas suas relações interpessoais, para fazer por que que você se sente insegura. Por que que eu me sinto insegura? Porque eu não me conheço. Eu não sei as minhas habilidades, porque a partir do momento que eu sei quem eu sou, se você me falar qualquer coisa que eu não seja, ou que eu sei que eu sou, você vai falar. Eu tenho um posicionamento muito claro na minha mente. Então, assim, toda essa questão desses três pilares, a gente decide na produtividade. Se eu sei quem eu sou, se eu sei o que eu tenho que fazer, eu vou administrar o meu tempo para que eu consiga chegar no meu objetivo. Mas tem muita gente que nem tem objetivo, que acorda e dorme, que a gente faz aquele objetivo lá no início do ano. Por exemplo, a gente está em agosto, tem gente que nem lembra o que fez. São metas que você coloca num papel ou pensou e não fez absolutamente nada, porque você ficou se comportando da mesma maneira. Vai entrar ano e vai sair ano, se você não mudar o seu comportamento, seu resultado vai ser o mesmo. Então é até melhor, nem, se você não estiver disposto a mudar o seu comportamento ou fazer nada de diferente, é melhor você nem colocar a meta, porque aí você vai continuar sendo uma mulher inconsciente da sua situação, inconsciente do seu potencial, mas não vai se frustrar, porque você vai estar totalmente é, inconsciente do que você poderia estar sendo feito. Você não vai estar frustrada achando, acreditando que você é incapaz. Porque eu sei que todas nós somos capazes de chegar aonde a gente desejar. E aí, pensando em todo esse contexto, construindo na minha trilha mental, fazendo toda essa abordagem e esse link que eu coloquei, eu já trabalhava com mentoria, sempre gostei, né, de desenvolver a minha equipe, pessoas que trabalham comigo, e eu tenho a oportunidade de mentorar, de desenvolver equipes para resultados. Eu sempre fiz, mas como eu expliquei logo anteriormente, eu escolhi uma causa e empacotei, né, de presente muita coisa ali direcionada a mulheres. Então, assim, por entender o meu papel na minha consciência do que eu sou, de quem eu sou, do que eu sou capaz e do que eu posso fazer pelas mulheres, eu desenvolvi a mentoria, né? A mentoria de carreira e negócios. E quais são os benefícios de se investir numa mentoria? Uma mentoria você acelera seu crescimento, você tem acesso ao conhecimento especializado, rede de contatos,
direcionamento claro e objetivo, um feedback personalizado, um desenvolvimento de habilidades, suporte, motivação e aumento da confiança. Como eu já falei, já repeti, vou ratificar, eu sou uma adepta do autoconhecimento. Para vocês terem noção, eu vendo mentoria, eu trabalho com mentoria, e a gente aqui, eu tenho mentor, porque o que eu sei hoje me trouxe até aqui onde eu estou, exatamente sentada aqui falando para vocês, né, com muito carinho, com muito desejo que realmente esse conteúdo chegue e melhore e eu possa realmente contribuir verdadeiramente. Mas esse conhecimento me trouxe até aqui e eu tenho objetivos muito maiores. E para eu chegar nesses objetivos muito maiores, eu tenho que me tornar uma outra mulher. Eu tenho que melhorar em tudo. Então, para que isso aconteça, o que eu estou falando para vocês, eu também faço, mas eu não vou conseguir sozinha. Então, o que eu faço? Mentoria com pessoas externas, para que elas possam provocar em mim insights que eu possa pensar diferente, para que eu possa me comportar diferente e para que eu tenha os resultados que eu desejo ter. Então, eu sou totalmente adepta ao autoconhecimento e tudo que vem para mudar os nossos resultados através da mudança de comportamento. E como saber se é uma hora, que é a hora de uma mentoria de carreira? Se a sua carreira está estagnada, se você não sente ânimo no que você faz, se você se sente perdida e frustrada, se você se arrependeu de algumas escolhas, se chegou aonde queria e ainda quer mais, né? Então, eu acabei de colocar aqui um depoimento meu. Se está satisfeita, mas e ainda pensa em crescer, né? Porque a gente nunca cessa, a gente acha que cheguei aqui, tá ótimo, já passei por essa fase também, que isso é uma inconsciência, tá? E a gente tem habilidades aí dentro de cada uma de nós, que todos nós temos, a gente tem por obrigação usar isso para que o mundo seja melhor, né? Então a gente, quem é muito é dado, muito é cobrado, então a gente realmente precisa contribuir. E é poderosíssimo. Também, quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por trabalho. Eu acho que a oportunidade que a gente tem da nossa vivência na Terra de ser útil ao próximo. E então eu realmente acho que é uma grande oportunidade de onde a gente tem de aplicar nossas habilidades e fazer significar o nosso propósito através do nosso trabalho. Na mentoria de carreira e negócios, você sai com um mapa de carreira pronto para agir rumo aos seus sonhos. Você terá acesso a um diagnóstico personalizado do seu perfil comportamental, dura 3 meses, são 6 encontros com conteúdo prático e um plano de ação para construir a sua carreira de forma sustentável. Então, a gente trabalha na mentoria em grupo. A primeira reunião, ela é individualizada para eu conhecer, né, para me aproximar melhor da mentorada e entender qual é o objetivo, porque a mentoria te faz reconhecer o seu estado atual e definir aonde você quer chegar, que é o estado desejado, e a gente trilhar e fazer com que você não saia da trilha, porque quando como eu coloquei, né, todo ano a gente começa reconhecendo onde a gente está e desejando um próximo estágio. Só que como a gente não trabalha a trilha, a forma de sair, a probabilidade de sair vai ser muito grande, porque a gente vai para as nossas sinapses neurais, para as nossas crenças, para os nossos viéses cognitivos e vai se comportar de uma forma que a gente já se comportava. Então, a mentoria é isso. Então, é esse diagnóstico inicial que a gente começa a conversar e eu entendo qual é o seu perfil, como é que você se vê hoje, aonde você deseja chegar, e a gente faz essa trilha juntas nesse primeiro encontro, tá? Além de receber um diagnóstico personalizado, você vai ganhar um presente surpresa para quem fechar a mentoria, né? Que vai ser recebido diretamente no conforto da sua casa. Além de esses encontros online, vocês vão ter a minha equipe disponível para vocês, para esclarecer dúvidas, para fornecer as atividades alinhadas com seus objetivos. Porque no grupo, a gente tem tanto pessoas, mulheres, né, que estão focadas em se desenvolver na carreira, crescer na carreira, entrar no mercado de trabalho, mas também temos empreendedoras. Então, são objetivos diferentes, eu utilizo ferramentas diferentes. Existem as reuniões, que elas são em grupos, quando é a mentoria em grupo,
porque tem tanto a mentoria individualizada quanto a em grupo, mas quando ela é em grupo, a gente fala sobre ferramentas e fala sobre um contexto, e há uma troca muito legal entre as mulheres, porque muita coisa de dificuldades de uma e de outra a gente acaba compartilhando e superando, isso é super enriquecedor, é um acesso que a gente tem, que a gente chama de mastermind, que é você juntar as mentes num objetivo único, porque se a gente se junta para a gente ter uma ascensão profissional, acaba que por mais que o seu objetivo não seja igual ao meu, a gente está unido no mesmo propósito. E isso tem uma força exponencial que é muito diferente, tá, gente? Mas as atividades práticas que vocês recebem, né, porque cada um tem seu painel, cada um tem seu material, elas podem ser diferentes de acordo com a área que vocês atuam. E o valor? O valor da mentoria individual, ela custa R$ 7.000. E a gente parcela ela de 12 vezes de 667. Mas temos a mentoria em grupo, que é um grupo que eu atendo de no máximo 10 pessoas, e ela custa R$ 3.000 por pessoa, com ou o pagamento, né, de 12 de 297. Nessa mentoria, como eu coloquei para vocês, a gente trabalha toda a questão da estruturação e dos processos de autoconhecimento com várias ferramentas práticas. A gente vai trabalhar toda a autoconfiança, trabalhando autoimagem, construindo networking, trabalhando estratégias para vocês se posicionarem de forma mais assertiva, mais segura. E a gente trabalha a autogestão quando vocês vão sair com um plano de carreira ou com um plano de negócios pronto para agir. Então, a gente tem 3 meses para se encontrar, para trabalhar, para a gente ficar naquela trilha de estado atual para estado desejado, e a gente pegar a trilha e colocar toda essa imersão, essas mentorias, esses encontros que a gente tem para trabalhar juntas ali, e, e vocês saem com um mapa de carreira ou um plano de negócios, dependendo do objetivo de cada uma, para poder continuar ali o trabalho, mas de forma muito mais assertiva, de forma muito mais segura, de forma muito mais confiante mesmo, né? Então, assim, eu acho que como eu coloquei, eu sou adepta ao autoconhecimento, às mentorias e todo o processo de se conhecer, porque eu acho que é somente assim a gente consegue mudar o comportamento e nosso resultado, tá? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento para enxergar vocês melhor. E aí, não, acho que foi, né? Acho que foi certinho. Então tá ótimo, tá ótimo. Então era esse o objetivo da nossa reunião, né? Eu passar um pouquinho da minha trilha mental, da minha trajetória profissional. Eu quero muito que eu consiga ter colocado uma sementinha aí no coração de vocês e que eu tenha contribuído de alguma forma para que haja um avanço na trajetória profissional de vocês, né? Se for o momento da mentoria, eu estou ansiosa por construir várias mulheres empoderadas com jornada profissional ascendente aí para a gente poder construir de uma forma muito mais promissora e justa o nosso futuro para as próximas gerações, que a gente possa deixar nossa contribuição. Mas se não for o momento que eu possa continuar contribuindo em rede social, para que vocês me acompanhem, curtam, participem das enquetes, contribuam para a gente fazer essa troca saudável e crescente e salutar. Agradeço muito a oportunidade de ter falado com vocês aqui durante essa noite, e a minha equipe vai entrar em contato com vocês, caso vocês estejam interessadas. E também estou na rede social, tenho meus contatos, direct, WhatsApp, site. Estou ansiosa para conhecer e conversar mais com vocês, tá certo? Agradeço demais o tempo e aguardo por um próximo momento, gente. Obrigado e sucesso aí, tá? Beijo, boa noite.